Fico feliz em ver vocês novamente. Sou eu, Matilde Martins. Aqui eu falo sobre animais e tudo o que está relacionado a eles, tanto os domésticos quanto os selvagens. Eu os amo muito. Se você também ama, inscreva-se no meu canal e não economize nos likes. Agora, vou direto ao tema do vídeo de hoje. Olá, pessoal! Hoje eu trago para vocês um vídeo super interessante sobre sapos. Você sabia que esses anfíbios têm características e comportamentos bem curiosos? Vou compartilhar com vocês algumas curiosidades que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Desde a sua incrível capacidade de camuflagem até os sons que eles produzem, vamos explorar o fascinante mundo dos sapos. Fiquem comigo e descubram tudo o que esses pequenos seres têm a nos ensinar. Curiosidades do mundo animal. Verfichas de rasos anuros são os tipos de anfíbios mais conhecidos. A palavra anuro significa sem cauda e dentro deste grupo encontramos as rás e os sapos, nomes que nos são mais familiares. Apesar de constituir dois grupos diferentes, o certo é que as rás e os sapos não diferem taxonomicamente até o nível de ordem e tampouco do ponto de vista evolutivo. Os sapos são animais bastante interessantes, de pele suave e principalmente de hábitos aquáticos. Os anfíbios, sem dúvida, são um grupo curioso dentro do mundo animal por sua localização evolutiva entre o meio aquático e terrestre. Mas se nos concentrarmos unicamente nos sapos, encontramos muitos dados realmente surpreendentes. Quer conhecê-los melhor? Continue lendo e descubra no Perito Animal as principais curiosidades sobre sapos que você não conhecia. Também lhe pode interessar, tipos de sapo, nomes e características são um grupo muito diversificado. As rás e sapos são os anfíbios mais diversos que existem, havendo atualmente mais de 7.000 espécies. Em segundo lugar se encontram as salamandras com umas 738 espécies e, em terceira posição, as cecilias, com aproximadamente 212 espécies. Estes números nos indicam que mais de 80% dos atuais anfíbios se incluem na ordem Anura. E quanto ao número concreto de sapos, se classificaram umas 56 famílias e 452 gêneros. A maior diversidade vive no trópico. Outra das curiosidades sobre sapos é que estes animais têm uma ampla distribuição global, estando somente ausentes em certas ilhas vulcânicas, na Antártida e áreas extremamente secas. No entanto, a maior diversidade deste tipo de anfíbio se desenvolve nas áreas tropicais do planeta, associadas a diversos corpos de água doce ou zonas com muita umidade, indispensável para sua reprodução. Diversas espécies se incluem em áreas muito específicas e, portanto, sua mobilidade está muito limitada pela presença do mar, as construções humanas ou os desertos. Existem sapos translúcidos. Existe uma família de rás denominada Centrolenidae, as quais são conhecidas comumente como rás de cristal. Seu nome foi atribuído porque, mesmo que a maioria apresente uma coloração verde em geral, a área abdominal e translúcida e podem ser observados órgãos internos. Este é um dos dados curiosos sobre sapos muito chamativo, já que suas características os permitem se camuflar muito bem. Por outro lado, quando tais animais se movem ou se sentem seguros, seu sangue circula normalmente, por isso se vê facilmente seu interior. Mas quando estão em perigo, concentram o sangue no fígado, fazendo com que passem despercebidos. Existem sapos com cauda. Você já viu um sapo com cauda? Essa é outra das curiosidades sobre sapos que certamente você não sabia. A maioria dos sapos tem fecundação externa, no entanto, os machos de algumas espécies, como por exemplo as Cafus truei e as Cafus montanos, possuem uma extensão da cloaca que se usa como órgão copulador e o utilizam para fecundar internamente as fêmeas. Estas espécies vivem em correntes de águas rápidas e, além da cauda, apresentam outras adaptações como redução de pulmões e endurecimento das pontas dos dedos. Estas rás são consideradas primitivas. Imagem: insólita natureza. Blogspot. Com alguns sapos têm chifres. Outras das curiosidades sobre sapos que certamente você não conhecia e que existem espécies que possuem umas protuberancias dérmicas sobre os olhos com aparência de chifres. Várias destas espécies estão agrupadas no gênero Ceratophrys e são próprias de países da América do Sul, principalmente de áreas como o Amazonas. São sapos vorazes, capazes inclusive de comer pequenos mamíferos como os ratos. Quer conhecer mais animais que habitam nestes locais?
Não perca este outro artigo sobre animais da Amazônia. Todos os sapos possuem cordas vocais. É comum escutar em diversos locais o canto dos sapos, e isso é possível graças à presença de cordas vocais, através das quais passa o ar e se produz sons. Os machos possuem cordas vocais mais desenvolvidas que as fêmeas e a emissão destas vocalizações ocorre principalmente para atrair parceiros e poder se reproduzir. Segundo a espécie, os cantos dos sapos variam, sendo muito curioso que animais tão pequenos emitam sons tão fortes que se escutam inclusive à distância. Têm dentes apenas na mandíbula superior. Outra das curiosidades sobre os sapos é que seus dentes não se encontram em toda sua mandíbula. Os sapos são animais vertebrados que, como muitos deles, também possuem dentes. No entanto, os dentes somente estão presentes na mandíbula superior. Além disso, possuem dentes vomerianos, chamados assim por estarem localizados no osso vômer, localizado no céu da boca. Outro dado curioso é que estas estruturas dentais dos sapos não são usadas para mastigar, mas sim para segurar presas que possam ser maiores. Existem sapos muito venenosos. Praticamente todos os sapos podem produzir substâncias tóxicas conhecidas como bufotoxinas, que excretam através da pele e usam para se defender e evitarem ser predadas. No entanto, a toxicidade das substâncias varia de uma espécie para outra, pois algumas somente produzem bufotoxinas um pouco irritantes e de sabor desagradável, enquanto que outras, como a Radardo, Phyllobates terribilis, são frequentemente venenosas, inclusive letais para os seres humanos. Descubra neste outro post os sapos mais venenosos do Brasil. Existem sapos gigantes e anões. Você já se perguntou qual é o maior sapo do mundo? E qual o menor? Os sapos variam em tamanhos e pesos, no entanto, dentro do grupo podemos encontrar uma espécie em cada extremo do ranking. Por um lado, temos a Ragolias, Coral Goliath, que é considerada a maior do mundo com um comprimento que pode chegar a 32 centímetros e um peso de 3 kg aproximadamente. No outro extremo temos a espécie Paedophrenia mauens, nativa de Papua Nova Guiné, que mede aproximadamente 7 milímetros, o que não somente faz dela o menor sapo do mundo, mas também o menor vertebrado que existe. Nestes artigos você encontrará os maiores e menores animais do planeta, os 10 maiores animais do mundo, os menores insetos do mundo. Estão em perigio de extinção. Os sapos não escaparam da dramática situação que atravessa a biodiversidade animal em nível global. A alteração do habitat, a mudança climática, o aumento da incidência dos raios ultravioleta são somente algumas das causas que colocam em risco diversas espécies de sapos e rás. Aqui listamos alguns sapos ameaçados de extinção: Radardo, Phyllobates terribilis, sapo de Darwin, Rhinoderma darwinii, sapo arlequim, Atelopus laetissimus, sapo carboneiro amarelo, Atelopus carbonerensis. Outras curiosidades sobre sapos. As curiosidades anteriores são mais surpreendentes, mas o certo é que estamos diante de um grupo de animais realmente incríveis. Por isso, outras das características que te serão curiosas são também as seguintes: possuem ossos, são carnívoros, são ectotérmicos, possuem boa visão, são controladores biológicos, possuem diversos modos reprodutivos, não possuem orelhas, mas sim sentido auditivo, possuem um sistema nervoso bem desenvolvido, formam parte indispensável das redes tróficas. Algumas espécies são resistentes ao congelamento. Após ter conhecido diversas curiosidades sobre sapos e se esses animais te encantam e você deseja seguir descobrindo mais informações sobre eles, não perca esse artigo no qual explicamos o que sapo come. Além disso, confira o vídeo a seguir. Se pretende ler mais artigos parecidos a curiosidades sobre sapos, recomendamos que entre na nossa categoria de curiosidades do mundo animal. Bibliografia Animal Diversity Web, 2020. Disponível em Ando, https, animaldiversity.org, and. Acesso em 30 de março de 2023. ITIS, 2023. Anura. Disponível em Ando, https, www. ITIS. Gov de Servlet, single rpt de single rpt.
Search_topic igual TS Nanda, search_value igual 173423 hashtag Nuland. Acesso em 30 de março de 2023. IUCN, 2022. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. Disponível em Ando, https, www. IUCN List. Org. Acesso em 30 de março de 2023. E assim chegamos ao final do nosso vídeo sobre curiosidades fascinantes sobre sapos. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e interessante sobre esses incríveis anfíbios. Desde suas adaptações únicas até seus papéis essenciais no ecossistema, os sapos são criaturas que merecem nossa atenção e respeito. Não se esqueça de deixar seu comentário e compartilhar suas próprias curiosidades sobre sapos. Até a próxima!